Olá, meus caros! Vamos viajar aí pelo mundo da gestão de pessoas? Vamos entender como é que esse sistema de gestão de pessoas se estruturou, quais são suas principais funções, quais são os modelos, as características básicas do modelo de gestão de pessoas? Vamos lá, é isso que a gente vai estudar hoje, a evolução do sistema de gestão de pessoas, suas políticas, seus processos, seus princípios, suas práticas, suas funções. Vem comigo, vamos estudar. Então, é essa a nossa matéria de hoje, tá? A gente vai estudar, portanto, em relação à gestão de pessoas, seus objetivos, suas funções, evoluções, suas características básicas, bem como políticas, processos, princípios e demais elementos que são importantes para o entendimento da disciplina. Vem comigo! Bom, vamos trabalhar com conceitos iniciais? Bom, para início de conversa, eu vou trabalhar com dois autores básicos, tá? Nessa parte de modelos, a gente tem um autor chamado Fischer, que fez um estudo, inclusive tese de doutorado, de mestrado, se não me engano, em que ele trabalha tais modelos, fazendo uma ampla revisão literária, tratando até de modelos que são aplicados no contexto brasileiro. Ele é bem cobrado em concurso, tá? E também o Chiavenato. O CESP gosta muito do Fischer e de seus modelos. Vez ou outra ele cobra Chiavenato. E o Chiavenato é uma importante obra de estudo para concurso, tem pouco caráter acadêmico, né? Eu lembro que na faculdade, na UNB, eles cobravam pouco o Chiavenato, eles traziam, né? Colocavam muito mais outros autores, mas em concurso público, gente, ele cai bastante. E as bancas, assim, mais genéricas, né? O CESP até não cobra tanto, cobra bastante também, mas cobra outros autores. As demais bancas cobram bastante o Chiavenato. Então eu vou trazer as duas vertentes e vou interligar tudo para vocês entenderem como é que cada autor se posiciona, quais são as divisões que eles traçam, quais são os comportamentos do sistema de gestão de pessoas. Mas, a priori, eu vou trazer o modelo de Fischer, que eu acho bem completo e vai nos trazer um panorama amplo da gestão de pessoas para depois eu distinguir com o modelo do Chiavenato, ok? Então, vamos nessa ordem, entendendo o que Fischer nos traz acerca dos modelos de gestão de pessoas e sua evolução. Beleza? Vamos para os conceitos iniciais, para a gente entender bem a disciplina, fixar a matéria e depois passar para a parte prática da coisa? Vem comigo. Então, segundo Fischer, os modelos de gestão de pessoas pressupõem, né? São os modelos, pressupõem a maneira que uma instituição se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano, definindo estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão, definindo diretrizes, estilo de atuação dos gestores e suas relações com os colaboradores. Então, o modelo de gestão de pessoas, ele vai pressupor como a organização lida com suas estratégias, com as pessoas, com os elementos ali contidos. Qual vai ser a relação entre as políticas e práticas de gestão de pessoas, os processos entre gestores e subordinados. Como é que a organização se posiciona em relação às pessoas? Como essas pessoas são vistas e como se retira o melhor das pessoas, por que meios, quais os mecanismos utilizados. Isso pressupõe um modelo de gestão de pessoas, segundo Fischer. Outro conceito importante, olha lá. Desde o advento da Revolução Industrial, sucederam-se vários modelos de gestão de pessoas que determinam o melhor desempenho esperado a se considerar certo contexto, ou seja, determinados fatores tanto internos quanto externos. Então, na hora de definir o modelo de gestão de pessoas, é importante entender o contexto histórico, a realidade daquele lapso temporal, daquele dado momento, e é importante entender que os modelos são definidos tanto em função de elementos que são internos, que são da organização, quanto de elementos que são externos, que são contextuais. O primeiro momento disso vai ser a Revolução Industrial, em que o modelo é bem delimitado, que a gente estrutura a administração enquanto ciências, e enquanto ciência social, e que a organização precisa se dirigir às pessoas de alguma forma. Não é? Eu explico sempre nas de evolução da teoria administrativa, as tarefas. Então as pessoas serão bastante negligenciadas num primeiro momento. O sistema de gestão de pessoas ele é meio que inócuo, ele é muito burocrático, ainda não tem conhecimento de tantas potencialidades, ok? Então, num primeiro momento surge com a Revolução Industrial e essa necessidade de coordenar o trabalho das pessoas, não é, dentro de um contexto organizacional. E aí o modelo vai pressupor tanto o estudo de elementos que são internos, como o estudo de elementos que são externos. Então, a gente estuda a organização por dentro e o seu contexto externo. Outro ponto.
Então, são componentes formais dos modelos. Então, cada modelo vai adotar certos princípios, que são linhas de ação, que delimitam o comportamento, políticas ou processos de gestão de pessoas e ainda os processos ou subprocessos que estão dentro das políticas de gestão de pessoas que vão interferir, por óbvio, nas relações humanas. Olham exemplos práticos aqui de fatores que são internos dos modelos e fatores que são externos. Por exemplo, na hora de definir um modelo, a gente precisa entender internamente quais são os produtos ou serviços que uma organização oferece, quais são as tecnologias adotadas, a estratégia da organização do trabalho, sua cultura organizacional, bem como a estrutura organizacional. Tudo isso são fatores que são de dentro da organização. A depender do formato da organização, ela vai ter um modelo. A depender da cultura, ela vai ter um modelo. Da tecnologia aplicada, dos processos e resultados que ela entrega. Isso são fatores que são internos, são do ambiente organizacional. Agora, do ambiente externo da organização, são os fatores externos. E alguns podem ser considerados. Exemplo, olha lá, a cultura de trabalho agora não da organização, mas da sociedade. Sim, gente, porque é importante entender, e eu explico isso bastante na aula de cultura organizacional, que a gente tem uma cultura que é própria da organização. Só que essa cultura da organização ela é influenciada por uma cultura maior, que é a cultura geográfica, da região geográfica em que a organização está inserida. Provavelmente uma organização pública na França não vai ter o comportamento de uma organização pública do Brasil. Até porque a França é, assim, um ideal de excelência na prestação de serviços públicos. E o Brasil, claro, está anos-luz atrás. Então, o contexto externo, o ambiente externo, vai influenciar o ambiente interno. Então, a cultura organizacional interna, ela é influenciada pela cultura da sociedade externa. Isso é um elemento externo. A cultura interna, que é a cultura organizacional, é interna. A cultura externa é a cultura do ambiente social, da sociedade em que a organização está inserida, ok? Outro fator, legislação trabalhista. Vamos pressupor, a legislação trabalhista no Brasil é muito diferente da legislação trabalhista nos Estados Unidos. Muitos até dizem que nossa legislação brasileira é extremamente protecionista e agora a gente vive até um processo, né, de retirada de diversos direitos, né, da tentativa de retirar de alguns direitos, e aí fala também de reforma da Previdência. Então a legislação vai impactar a organização, tá, de modo externo, a legislação trabalhista, previdenciária e outras tantas que podem influenciar o universo do trabalho, ok? Outro ponto, o papel do Estado e dos demais agentes que atuam nas relações de trabalho. Por exemplo, o atual governo já tem essa promessa, né, de mudança do sistema de trabalho, né, já chegou a questionar até a própria justiça do trabalho, a sua necessidade ou desnecessidade de acabar com a justiça do trabalho. Então, esses fatores que são do Estado também vão influenciar a realidade das organizações, por óbvio. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns elementos, segundo Fischer, que são elementos internos dos modelos de gestão de pessoas e elementos que são externos dos modelos de gestão de pessoas. Compreensível até aqui? Vamos avançando devagarinho? Vem comigo. Então, quando eu falo de princípios, o que são princípios segundo Fischer? Esses princípios orientam quanto aos valores e às crenças básicas das pessoas. Então, as organizações, elas possuem certos princípios e os modelos de gestão de pessoas vão trazer esses princípios que vão regular o comportamento dos indivíduos no contexto da organização. Por sua vez, a gestão de pessoas funciona por meio de várias políticas. Essas políticas, num primeiro momento, não eram bem delimitadas. Elas passaram a ser bem delimitadas com o avanço da área de conhecimento denominada gestão de pessoas, tá? Ela era praticamente inócua no início do século XX. Ela nem tinha esse nome, gestão de pessoas. Nem se tratava do fenômeno pessoas como dotadas de necessidades apuradas. A única necessidade que pressupunham que as pessoas tinham no início do século XX era dinheiro. Era o conceito de homem econômico. Isso vai ser uma evolução pela qual a gente vai passar e com a evolução do conceito de homem, evolui também o conceito de gestão de pessoas, tá? Então, as políticas, elas vão dar vazão às práticas e os processos de gestão de pessoas, mas num primeiro momento, no começo, elas não eram bem definidas. E a gente vai falar só sobre essas políticas, tá? Então, as políticas são diretrizes para o alcance dos objetivos de médio e longo prazo para as relações organizacionais. Essas políticas são
orientadoras e integradoras dos processos voltados para a gestão de pessoas. Então, dentro de uma única política, você vai encontrar uma série de processos, técnicas, ferramentas em gestão de pessoas para auxiliar no alcance dos tais objetivos, tá? Tudo isso delimitado pelos princípios. Tudo delimitado pelos princípios, que os princípios vão dar o norte, vão regular o comportamento para a ação, beleza? E por fim aqui os processos. São elementos mais visíveis e mais específicos do que as políticas. Definem cursos de ação previamente definidos para o alcance dos objetivos e são instrumentalizados por meio de ferramentas, técnicas, procedimentos específicos. Ó, para você ter uma ideia, a gente tem política, só para você ter ideia, ó, aqui para mim. A gente tem a política chamada política de provisão, que é uma política que visa atrair os talentos e manter o melhor ali, selecionando aquilo que for melhor. Então a gente fala de política de provisão, que também é chamado de agregar pessoas. Essa política de provisão ou de agregar pessoas possui certos processos, técnicas, ferramentas. A exemplo do recrutamento interno, recrutamento externo, seleção por meio de provas, provas de conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos, teste físico, tudo isso está dentro do processo da política maior, que seria a política de provisão de pessoas, e existem os processos que são técnicas e ferramentas aplicadas dentro dessa política, ok? Então isso, num primeiro momento, não vai ser muito claro, não. Com a evolução do sistema de gestão de pessoas, a gente vai definindo claramente. Essa política faz isso, essa política faz aquilo, essa política faz aquilo outro. Dentro dessa política está o processo tal, a técnica tal, a ferramenta tal. É assim que se desenvolve. Há um exemplo que eu tenho aqui para vocês, outro exemplo. Ó. São exemplos de processos, planos de cargos e salários, avaliação do desempenho, o treinamento e o desenvolvimento, entre outros. Esses são processos, esses processos estão dentro de políticas. Por exemplo, o sistema, o plano de cargos e salários, aqui ó, ou a avaliação do desempenho, por exemplo, a avaliação do desempenho está dentro da política ali que a gente chama, ó, cadê? O treinamento e desenvolvimento está dentro da política de desenvolver pessoas. A avaliação do desempenho, tá lá, a gente vai ter as políticas, olha só. Agregar, aplicar pessoas, que é a avaliação do desempenho. O plano de cargos e salários também é aplicar pessoas. Desenvolver, que é treinamento e capacitação, desenvolvimento de pessoas, que é desenvolver pessoas, tá bom? Monitorar pessoas, que são sistemas de bancos gerenciais. Isso são as políticas. Dentro das políticas há os processos e as práticas e as atividades, ok? Espero que isso fique claro, se não ficou vai ficar daqui a pouco num próximo slide, tá? Então são ferramentas ou técnicas utilizadas na gestão de pessoas. Por exemplo, pesquisa de clima, diagnóstico da cultura, pesquisas salariais. Vale lembrar que os processos são manifestações dos princípios e das políticas e que, portanto, são por eles delimitados. Então, o princípio delimita a política delimita o processo, portanto, o processo é delimitado pelas políticas e pelos princípios dos modelos de gestão de pessoas. Clarinho, clarinho até aqui? Espero que sim, vamos avançando. Então, olha só aqui para a gente falar dessas políticas, tá? Muitas vezes, presta atenção aqui, muitas vezes as políticas serão chamadas por alguns autores de processos ou subsistemas, mas estamos falando da mesma coisa. Fischer é que traz essa divisão, princípio, política, processo. Princípio delimita as políticas são mais amplas e dentro de si guardam as técnicas, as atividades e os processos. Só que de maneira geral, o que Avenato vai chamar política de processo ou de subsistema. Vou até colocar aqui, ó. Então, para que Avenato, política pode ser entendida como processos de gestão de pessoas que podem ser chamadas também de subsistemas. Fica confuso, né, gente? É só entender que o que um autor fala, o outro fala de forma diferente, mas tratam-se dos mesmos fenômenos, tá? Então, Fischer diz que temos os princípios delimitando as políticas que definirão os processos, as técnicas e as ferramentas utilizadas. Aí o que Avenato vai falar assim, nós temos processos de gestão de pessoas e aí a gente tem um sistema de gestão de pessoas e esses processos podem ser chamados também de subsistemas, ok? Para ficar claro. Então olha o que acontece aqui. Então a gestão de pessoas refere-se a políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas,
Na verdade, a gestão de pessoas é um conjunto, ó, importante, um conjunto integrado de processos dinâmicos, segundo Chiavenato, interativos e sistêmicos. Por sua vez, possui 6 processos básicos, também chamados de subsistema. Então, quem chama a política, cada uma das políticas, de subsistemas ou de processos, é Chiavenato. Você também pode entender que os processos eles vêm depois das políticas, segundo a visão de quem? De Fischer. Vai ficar bem claro daqui a pouco num outro slide que eu vou trazer. Então a gente tem aqui, ó, primeiro, processos de agregar, que também é chamado de provisão ou suprimento de pessoas. Incluem os subprocessos ali, ó, de recrutamento e seleção. Que aí, no caso, para o Fischer seria processo de provisão, política de provisão de pessoas com os processos de recrutamento e seleção. Mas no fundo é o mesmo conceito, tá, gente? Processos de aplicar pessoas, que vai fazer o desenho de atividades das pessoas, orientando e acompanhando seu desempenho, incluem desenho organizacional, de cargos e análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação do desempenho. Dentro de uma política, a gente tem todas essas práticas. Processos de recompensar pessoas, incentivam e satisfazem as pessoas em suas necessidades individuais, incluindo as recompensas, a remuneração, os benefícios sociais. Processos de desenvolver pessoas, capacitação e incremento profissional e pessoal, incluem treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento, gestão de competências, mudança e desenvolvimento de carreiras, programas de comunicação e consonância. Tudo isso é em desenvolver pessoas. Processos de manter pessoas. É importante entender que o Chiavenato, em uma obra, junta essas duas políticas ou processos ou subsistemas em uma só. Em outra obra, ele coloca 6. Então, em uma obra, ele tem 5 políticas. Em outra obra, ele tem 6 políticas. Uma obra é recursos humanos, 5. Outra obra é gestão de pessoas, 6. Mas é a mesma bosta, é só para te confundir, tá bom? Então, às vezes, ele junta manter pessoas com remunerar pessoas, tá? Então é importante, ou com recompensar, desculpa, pessoas. Junta essas duas. E aí coloca todos os processos dentro de uma só. Cria condições ambientais e psicológicas satisfatórias para a atividade das pessoas. Inclui a administração da cultura, clima, disciplina, higiene, segurança, qualidade de vida, manutenção das relações sindicais e, por fim, os processos de monitorar pessoas, que acompanha e controla as atividades das pessoas, verificando resultados e alimentando os SIGs, Sistemas de Informação Gerenciais, proporcionando feedback. Então vai conter em si bancos de dados e os SIGs, Sistemas de Informação Gerencial. O que são sistemas de informação gerencial? Todo sistema de gestão de pessoas, por meio das várias políticas e práticas, gera insumos e informações. Isso tem que ser processado e ser mantido em bancos de dados para gerar informação necessária para o gestor tomar as decisões. Então ele tem que saber onde o servidor está lotado, que tipo de conhecimentos ele tem, quais são as capacitações que ele fez, quais são os certificados que ele possui, em que área ele tem potencialidade, onde ele foi mal de desempenho. Então todas as informações geradas precisam ser armazenadas para que o gestor tenha um sistema hábil a trazer a informação no tempo certo, na hora certa, para ele decidir. Isso é um sistema de informação gerencial, ok? Está dentro da política de monitorar pessoas. E é importante até destacar que muitas pessoas acham que a avaliação de desempenho é monitorar pessoas. Não é. É aplicar pessoas, tá bom? Monitorar pessoas trata do cuidado que se tem com os dados e com a geração de informações para a tomada de decisão por parte do gestor, em termos de gestão de pessoas. Estamos só no conceitual por enquanto, tá? Daqui a pouco é que a gente vai entrar nos modelos. Olha que a gente está só no conceitual para depois entender como é que funcionam os modelos de gestão de pessoas. Então, olha só, vem comigo aqui de novo. Então, olha só, como eu disse para vocês, na hora de definir um modelo, nós temos que pensar nos vários princípios que vão reger o comportamento das pessoas dentro da organização. É importante entender que cada modelo vai considerar elementos que são ambientais externos e elementos que são organizacionais internos. São exemplos de influências externas: leis e regulamentos, sindicatos, condições econômicas, competitividades, condições sociais e culturais da sociedade, né? E influências externas:
a missão da organização, a visão, seus objetivos e estratégias, a cultura dessa organização, a natureza da tarefa, os estilos de gestão. Lembrando que, quando eu falo em missão organizacional, a missão pressupõe a razão de ser da organização. Isso vai influenciar o escopo competitivo dessa organização. Já a visão de futuro é aquilo que a organização quer ser ou alcançar. Aquilo que a organização quer ser ou alcançar. E tudo isso é delimitado por um sistema de valores que dão os limites, delimitam o comportamento da organização. Isso tudo é feito dentro da gestão estratégica, tá? E tudo isso vai influenciar, portanto, a natureza das tarefas, a sua cultura. Então, gente, prestem atenção. Tudo isso vai condicionar o modelo, a missão, que é a razão de ser da organização, a visão, que é aquilo que ela quer ser ou alcançar, e os valores que definem o comportamento organizacional. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Então, portanto, a gente vai considerar elementos que são externos à organização, elementos que são internos, aí a gente começa a modelar as nossas várias políticas, que a Venato chama de processos ou subsistemas, ok? Olha aqui como é que fica, portanto. Então, o processo de agregar. O processo de agregar é a política, na verdade, de agregar, né? Então, eu vou chamar aqui processos equivalente ao que Fischer chamou de políticas, tá bom? Então, essas políticas são agregar, que contém dentro de si processo ou atividades de recrutamento e seleção. 2, processo de aplicar, que contém dentro de si a modelagem do trabalho, a avaliação do desempenho. 3, os processos de recompensar pessoas, que trata de remuneração, benefícios e incentivos. 4, processos de desenvolver pessoas, que trata de treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, gestão do conhecimento. 5, processos de manter pessoas, higiene, segurança e qualidade de vida, relações com empregados e sindicatos. E 6, processos de monitorar, que são as políticas, né, melhor dizendo, banco de dados e os SIGs, Sistemas de Informação Gerencial. Tudo isso para que todo o sistema organizacional, sistema de gestão de pessoas, porque aqui eu estou estudando todo o sistema de GP na hora de definir um modelo. Um modelo de GP, né? Opa. Então aqui esses resultados são o quê? Práticas éticas e socialmente responsáveis, produtos e serviços competitivos de alta qualidade, qualidade de vida no trabalho. Então eu estou considerando todos esses elementos, os externos, os internos, modulados por princípios para definir as várias políticas e as práticas e os processos de gestão de pessoas para o funcionamento de dado modelo. Só para ficar claro, aqui eu estou falando de um contexto moderno. Esse desenho que eu trouxe para vocês é como a gestão de pessoas está articulada hoje. Nem sempre a gente teve várias políticas bem definidas, elas eram misturadas, muitas práticas sequer existiam. Então é importante entender que a gestão de pessoas ela vai se articular com passos lentos até chegar a isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então aqui eu estou trazendo um modelo de gestão de pessoas extremamente maduro. É um modelo que eu posso chamar de um modelo estratégico de gestão de pessoas, o que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas nem sempre foi assim. Isso eu estou trazendo o suprassumo. E se eu tivesse colocado aqui para vocês a competência no meio, a gestão por competências, aí eu teria um modelo ainda mais moderno que a própria gestão estratégica de pessoas, segundo o modelo de Fischer, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver depois do nosso intervalinho, tá certo? Até daqui a pouquinho, gente. Já a gente volta.